Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cuidado Idoso, um espaço feito com muito carinho para levar informação, trocar experiências e contar histórias inspiradoras sobre a terceira idade. Eu sou Juliana Fernandes e por aqui sempre buscamos trazer temas que fazem a diferença na vida dos nossos idosos, seus familiares e todos que atuam no cuidado e no bem-estar da melhor idade. Eu estou recebendo aqui hoje uma convidada muito especial. Eu estou falando de Gisele de Mello Almada. Ela é advogada, mestre em Direito, coordenadora do curso de Direito na Faculdade IES e autora do livro Judicialização da Saúde. Neste mês de março, em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre os direitos civis da mulher idosa. Gisele, seja muito bem-vinda ao Cuidado Idoso. E para a gente começar, conte um pouco sobre você, como foi sua trajetória até se tornar advogada e coordenadora do curso de Direito. Certo. Juliana, é sempre um prazer estar aqui com vocês, em primeiro lugar, e a pauta relacionada ao idoso é extremamente importante e necessita realmente de toda essa publicidade. Parabéns. Eu venho de uma família de juristas. Meu pai, meus tios, todos são ligados ao direito, são juízes, temos cartorários, estavam todos ligados aí de alguma forma ao direito. E desde pequena eu ia com meu pai era juiz de direito, juiz de menores na época, e eu ia com ele ao fórum tal, e comecei a gostar da história. Até que fiz a faculdade, fui escrevente durante o período da faculdade, fui escrevente lá em Santos, na comarca de Santos, e depois que eu me formei, eu fui advogar no escritório do meu pai. Ele tinha se aposentado da magistratura, abriu um escritório e eu fui trabalhar com ele. E nunca mais larguei, porque é apaixonante, o direito é apaixonante e eu adoro, não gosto de injustiça, sou aquela que luta para poder fazer a justiça para aqueles que necessitam, mesmo que seja em detrimento de qualquer benefício meu. Por amor mesmo, eu faço isso. Quem me conhece sabe que eu estou sempre assim. E eu morava em Santos, acabei vindo a Itapetininga, eu tenho familiares aqui, acabei voltando para Itapetininga, porque eu nasci aqui. E aí, depois de um tempo, fui chamada para dar aula no IES. Comecei dando aula lá por um bom tempo, já estou lá há 14 anos. E há 5 5 vai fazer agora, esse ano. Eu estou como coordenadora do curso de Direito. Algo bastante prazeroso e eu adoro dar aula porque você está em contato com a juventude, você é obrigada a estar sempre se reciclando, sempre estudando, atualizada, E trazendo também metodologias diferentes aí para o ensino. E no Brasil, quando a gente fala de direitos civis, a gente pode falar em relação à mulher idosa. Quais são os principais direitos civis que as mulheres idosas têm? Bom, temos diversos direitos civis aí em relação ao idoso, graças ao Estatuto do Idoso. Então, nós temos, por exemplo, direito ao transporte. O idoso ele tem direito ao transporte gratuito. Além disso, ele tem direito a 10% dos assentos de um transporte público. O idoso tem direito, o idoso que eu digo, a mulher ou o homem, porque na verdade é para os dois, mas a mulher idosa, já que é o nosso tema, tem direito à prioridade em filas, em banco, não só em filas, mas também de ter um lugar onde ela possa se sentar de forma adequada. A pessoa idosa é mais vulnerável, então necessita aí de um acolhimento especial. Ela tem direito a alimentos que devem ser proporcionados pelos filhos, quando a pessoa não tem recurso próprio. E se a família não tiver condições, o Estado ele deve suprir as necessidades básicas da idosa. E como que a idosa ela pode
estar indo atrás desse direito dela? Porque na maioria das vezes ela nem sabe. Verdade, é verdade. E como que faz? Pelo CRAS. Existe aí no CRAS, tem que ir lá, tem que preencher um requerimento, uma ficha, e aí ela vai ser feita aí uma visitação para saber as condições dela, né, fazer um levantamento, e aí ela consegue através do CRAS da cidade. E, Gisele, quais são os desafios enfrentados por essas mulheres quando elas precisam garantir esses seus direitos na justiça? Para a mulher tem muitos desafios ainda, né, Juliana? Infelizmente, não só a mulher idosa, mas qualquer gênero feminino, ainda a gente enfrenta alguns desafios, talvez pela forma cultural, né, pela realmente da sociedade, ainda é machista, então nós enfrentamos desafios. O idoso, por si só, já enfrenta outras discriminações, né? Então, a idosa, eu aconselho que seja sempre orientada, né, por um familiar de confiança, porque, como eu disse, por ser uma situação de vulnerabilidade, ela talvez não consiga evoluir no sentido, por exemplo, de uma internet, de como mexer numa internet, de como ir atrás, por exemplo, desses direitos que teriam até os alimentos, de até o CRAS, né? De saber que ela pode, por exemplo, estudar. Né? Porque os idosos, aqueles que não foram alfabetizados, eles têm direito ao estudo gratuito, né, do ensino fundamental. E mesmo na faculdade, eles também têm direito. A única coisa que existe uma exigência é que esta instituição de ensino trabalhe com o envelhecimento. Né? Também tem uma disciplina voltada ao envelhecimento, colocando os seus direitos, o como saber envelhecer, a parte de saúde. Então, eles têm que ter essa disciplina em apartado, seja no fundamental, seja no superior. E nós temos bastante cursos relacionados à pessoa idosa, à mulher idosa, de graça, pelo governo, né? Tem um site, o gov.com.br, ele traz aqui cursos direcionados à mulher idosa, né? O Ministério Público de São Paulo também, em relação não só aos direitos civis, mas principalmente ao direito à saúde da mulher idosa. Então, são coisas que a gente pode estar aí trabalhando, que são desafios enfrentados porque as pessoas têm dificuldades em mexer com a internet. Então, precisa ter uma pessoa de confiança para poder estar auxiliando. Outra coisa importante é referente a golpes. Existem muitos golpes para a pessoa idosa e principalmente relacionado à mulher idosa. Isso com empréstimos, né, em banco, roubos de dados. Então, tem que ficar muito atento, né, e explicar, aquele familiar, então, que vai dar assistência, explicar para aquela pessoa que, infelizmente, a gente não pode confiar em todo mundo, então bateu a sua porta, você tem que tomar cuidado, não pode passar nenhum dado próprio, nome completo, CPF, né, porque isso é utilizado contra ela mesma. Então, são alguns desafios nesse sentido que eu acho importante sempre haver um auxílio primordial aí à pessoa idosa. O que falta nos municípios é essa política pública para essa assistência. Esses são algumas dicas de cuidados que não só as idosas, mas todos devem ter em relação aos golpes. Mas falando da idosa, além desses golpes que você citou, tem, por exemplo, em sites de relacionamento. Sim. E daí, como agir? Nossa, isso é uma coisa difícil, né? Porque a pessoa, pela própria... É difícil envelhecer, né, para qualquer um. Então, a pessoa que está sozinha, ela se anima com qualquer tipo de elogios, exatamente, né? Então, existem pessoas que elas se aproveitam disso para depois desfrutar, por exemplo, do patrimônio daquela idosa, né?
então deve ser denunciado, deve ser feito um boletim de ocorrência, assim que perceber. Então, por isso que eu digo que precisa sempre da assistência de alguém, a vistoria de alguém ao lado. E mesmo assim, é possível de cair nesses golpes, né? Mas assim que verificado, vai procurar uma delegacia, faz um boletim de ocorrência, né? Procura um bom advogado para que ele possa ir, então, em busca desses direitos, para não cair, porque às vezes acontece o estelionato sentimental, né? Verdade. Então acontece isso e a pessoa até dá realmente o dinheiro, e a gente tem visto isso. A pessoa daí se envolve tanto emocionalmente com aquele outro, que daí ele fala, eu preciso de uma ajuda, mas eu não consigo, não estou conseguindo isso. A pessoa oferece, né? E é claro, é difícil de você localizar o outro, mas hoje nós temos possibilidades pelo IP, né? Então, quem trabalha com a tecnologia consegue descobrir quem é essa pessoa que cometeu esse estelionato. E, Gisele, muitas mulheres idosas, elas vivem sozinhas, né? Que direitos elas têm em relação à segurança social e proteção? Boa pergunta, Juliana. O Estado ele é obrigado a fornecer a segurança e a proteção a todos os indivíduos, principalmente em estados de vulnerabilidade, como é a mulher idosa. A mulher idosa ela pode escolher, assim como qualquer idoso, ele pode escolher se quer morar sozinho. Né? E isso é possível desde que ele esteja em plena consciência, ele consiga se locomover, isso é possível. Né? Mas você conseguir dar essa segurança é complicado. Ainda não temos efetivamente algo que se aplique de forma rígida à segurança da mulher idosa. O que se tem é o que a gente vê normalmente para todo mundo, né? Então, se teve um problema de violência, vai para a delegacia da mulher. A primeira coisa é fazer aí esse boletim de ocorrência, essa denúncia na delegacia da mulher. Mas até aí isso já pode ter acontecido muita coisa ruim. Né? Se for para um hospital e perceber que essa mulher foi vítima de uma violência, o hospital é obrigado a comunicar os órgãos públicos, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, né? Defensoria Pública, então ele é obrigado aí a denunciar. Mas para dizer assim, ela está protegida totalmente, não precisa nada acontecer, isso eu não posso te garantir. E aproveitando que a gente falou da violência, sobre a violência ou abuso, existe alguma política pública voltada para isso, para proteger a mulher idosa? A mesma que tem em relação à mulher normal, né? Então, nós temos o que nós podemos oferecer, né, em termos de política pública. Então, o cuidado prioritário, né, claro, a mulher idosa em situação de violência, ela tem prioridade em todos os tipos de atendimento, então, seja na delegacia, seja no hospital, seja em relação a uma ação judicial, porque tem prioridade no trâmite desta ação, né, e demais situações assim, apoio, né? Existem aí municípios que possuem casas de apoio, então ela tem que sair daquela residência porque já sofreu aquele abuso e teme pela sua segurança. Então, tem aí um abrigo para as pessoas que sofreram violência. Só que tem que ter uma condição diferenciada e é isso que ainda não temos para as mulheres idosas. Porque elas não podem dormir em qualquer chão. Não é? Porque você tem mais dificuldade para sentar, para levantar. E isso eu acho que nós ainda não estamos preparados. E aproveitando que a gente falou dos abusos, esses abusos, eles não são cometidos só pelos parceiros. Podem ser pelos filhos, genros, noras, enfim. Pode. Infelizmente. Existe uma estatística em que a grande maioria dos casos da violência, né, domiciliar é por parceiro, né? Mas isso não impede que, como você falou, que os demais cometam essa violência. E essa violência não é só física,
pode ser uma violência psicológica, né, de ficar ou falando, não, você não consegue, você é muito velha, você não sei o quê, né, onde vai minando aquela pessoa. Pode ser uma violência financeira, onde esses filhos, por exemplo, podem estar retirando dinheiro da conta dessa mulher idosa, né, gastando mais do que poderia, porque o dinheiro é dela, né? Também em relação a abandono, porque é um tipo de violência, o abandono daquele idoso. Então, você não vai cuidar, né? Não vai ter a parte higiênica, não vai ter alimentação adequada. Então, esse abandono também, seja dos filhos, seja de parceiros, também gera aí um tipo de violência contra a mulher idosa. Gisele, o acesso ao sistema de saúde é um dos maiores desafios para os idosos. Como a judicialização ela pode ajudar as mulheres idosas nesse contexto? A saúde ela tem uma proteção em relação à mulher idosa, né, na prioridade do atendimento, então, principalmente no SUS, né, existe essa prioridade em todo o sistema de saúde, mas principalmente no SUS, necessita que esse atendimento seja maior. Quando a pessoa tiver 80 anos para cima, ainda tem preferência às idosas de menor idade, né? Porque a partir dos 60, então tem preferência. E também pode haver necessidade de cuidados extremos, como o home care, né? Existem pessoas que necessitam de cuidado de home care. O que é o home care? O home care é um conjunto de profissionais que vão trabalhar com aquela idosa. Então, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga, que necessite. Então, a pessoa não consegue se locomover, não consegue ir no hospital, mas necessita desse tipo de tratamento, ela primeiro tem que pedir administrativamente, na própria secretaria ou no Conselho de Saúde, e sendo negado, porque geralmente é negado de primeira mão, aí pode acionar a justiça para pedir esses cuidados. Só que necessita de um laudo médico. E esse laudo médico ele tem que ser bastante detalhado, para realmente comprovar essa necessidade. Isso não exime da justiça também pedir uma perícia médica dentro do processo, mas é importante que para entrar com a ação já tenha um laudo de um médico particular para poder corroborar aí esse pedido. Então, você pode fazer esses pedidos? Sim, medicamento para a mulher idosa, para o idoso em geral, tem que ser gratuito aqueles medicamentos de uso contínuo, né? Mas tem os medicamentos de alto custo, né? E aí precisa judicializar. E o luto é uma das perdas normativas na terceira idade. Como a questão jurídica, ela impacta esse momento, por exemplo, no direito à herança, sucessão patrimonial e na prevenção de conflitos familiares. Conflito viu? É só morrer que existe aí conflito, geralmente, né? Para evitar um conflito familiar, né, se você já sabe que a sua família é complicada, eu sugiro fazer um planejamento sucessório. Né? Então, as pessoas, lógico, ainda em vida, vão fazer esse planejamento e destinar já para todos os herdeiros o que será da sua cota parte. A mulher idosa, né, como qualquer esposa, tem direito aí à herança e tem direito à sua meação, que são coisas diferentes. O que seria uma meação? Então, você é casada no regime de comunhão parcial de bens, onde aquilo que era bem particular antes do casamento, cada um adquiriu, é seu, aquilo que foi adquirido na constância do casamento é nosso. Né? Esse nosso é dividido ao meio, metade do marido, metade da esposa. Isso chama meação. E tem a parte legítima daquele falecido. Então, ele vai ter a metade mais a outra metade, que é a parte legítima dele. Essa outra metade é dividida entre os herdeiros, os filhos, e a depender do regime de casamento, como no caso do exemplo, estudando comunhão parcial, a mulher, além de ser meira, também é herdeira.
Então, ela está recebendo a meação dela por direito vivo, e em relação ao falecimento do cônjuge, ela também participa na divisão de forma igual com os demais herdeiros, né? Agora, existe a problemática das pessoas idosas que casam com 70 anos para mais. E aí, a exigência, pelo Código Civil, a exigência que seja obrigatório ter o regime de separação total de bens, para evitar golpes, exatamente, daqueles que se casam só por interesse patrimonial. Mas nós já temos sedimentado na jurisprudência, né? E o STF já consentiu, portanto, que não haja necessidade, não seja obrigatório a separação total de bens, desde que aquele idoso que esteja contraindo o matrimônio esteja em perfeitas condições, consiga aí resolver por si próprio, né? Se quer ou não quer casar, tenha entendimento, mas deve-se fazer um pacto antinupcial, né? Para poder também deixar assegurados esses bens e deixar assegurados os bens, principalmente dos herdeiros, né? Então, há necessidade desse pacto antinupcial, que é feito por escritura pública no cartório extrajudicial. Então, essas são as proteções, e ela tem direito, sim, à herança, né? A depender do seu regime de casamento, tem direito. Se ela casou pelo regime de separação total de bens, aí ela não tem direito à herança. E Gisele, para a gente finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres idosas sobre como conhecer e também reivindicar os seus direitos, e como as pessoas podem entrar também em contato com você para tirar alguma dúvida? Certo. Primeiro, a gente tem que ter em mente, nós mulheres, idosas ou não, que nós não estamos sozinhas, né? Mas aquelas pessoas que se encontram em situação de mais vulnerabilidade, como os idosos, procurem estar sempre cercado de pessoas boas, da família ou não, que possam estar auxiliando. Não é nenhum critério diminutivo você pedir ajuda, né? Muito pelo contrário. E hoje em dia, com a evolução da sociedade, da tecnologia, a gente não consegue mesmo estar acompanhando, né? Mesmo eu, com a minha idade, que já estou quase entrando na terceira idade, mas enfim, eu não acompanho. Então, a pessoa que é de uma outra geração tem mais dificuldade ainda, um outro que consegue se sobressair. Então, é difícil, não se sinta diminuída ou de alguma forma que você esteja falhando ou que esteja incapaz, né? Se cerque, porque a gente precisa saber dos direitos para nossa própria proteção. E nós temos direitos. Então, temos que ir atrás em busca para não ficarmos à mercê só da sociedade e do Estado. Quem quer entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, faz como? Pode entrar em contato pelo meu e-mail, giselemelo, com 2 L's, almada@gmail.com. Doutora Gisele, muito obrigada por essa conversa tão rica e informativa. Muito obrigada a você, Juliana. E eu tenho certeza de que muitas mulheres idosas e suas famílias saem daqui hoje mais conscientes sobre seus direitos e como garanti-los. Para você que acompanhou o Cuidado Idoso, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta esse episódio e compartilhe com amigos e familiares. Sua interação é muito importante para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes para você. Então, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!